Olá pessoal, aqui é a professora Luciana e a aula de hoje é para os alunos dos primeiros anos. Hoje nós vamos dar continuidade à variedade linguística. Veremos então a variação diastrática e a variação diafásica. O nível social diastrático são as variações ocorridas em razão da convivência entre os grupos sociais. As gírias, os jargões e o linguajar caipira são exemplos desta modalidade de variação linguística. É uma variação social e pertence a um grupo específico de pessoas. Bom, neste nível social diastrático, a gente vai perceber, não é, a diferença em determinados grupos específicos, não é, sociais. Então, ele vai estar de acordo com a classe social, o nível de escolaridade, a idade, não é, se são pessoas jovens ou pessoas mais velhas, as profissões, sexualidade, religião, entre outros. Então, estes grupos têm um linguajar específico. Aqui nós temos um exemplo de variedade por faixa etária. Então, nessa primeira imagem aí, a gente percebe um grupo de jovens, né, com uma linguagem bem própria deles, e ao lado uma senhora com um monte de interrogações sem entender, né, o que significa aquelas palavras que são pronunciadas frequentemente pelos jovens de hoje em dia. Aqui nós temos também um exemplo de linguagem denominada como jargão, né, que são uma linguagem própria, né, das classes profissionais. Então, toda a área profissional tem uma determinada linguagem própria deles. Então, nesse primeiro quadrinho aí, a gente percebe, né, a linguagem do médico, quando ele diz que o paciente está com um processo de inflatulência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Então, o personagem, nem o paciente, acha que é algo muito grave e o médico simplesmente, né, simplifica dizendo que é apenas um furúnculo. E embaixo nós temos aí uma linguagem típica dos linguistas, né, dos profissionais da língua. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, estas linguagens, né, estas falas, são típicas de determinadas profissões. Aqui nós temos mais um exemplo de linguagem caipira, né, quando o personagem pergunta ao outro, a Zé Lelé, se ele está olhando no espelho. Então, essa linguagem é típica de pessoas caipiras. O nível situacional ou diafásico são as variações que dependem do contexto comunicativo, ou seja, a ocasião é que determina a maneira como nos dirigirmos ao nosso interlocutor, se deve ser de forma formal ou informal. Então, é a situação em que vai dizer que a gente precisa utilizar a nossa língua, de que forma a gente precisa utilizar a nossa língua. Se é aquela que segue os padrões, as normas, as regras, né, da gramática, então a gente tem que falar de forma bem formal. Ou se é no momento de descontração com a nossa família, com os nossos amigos. Aí a linguagem ela precisa, ou melhor, ela pode ser informal. Aqui nós temos um exemplo, né, de variação situacional. Então, o personagem aqui está em um júri, não é, em um tribunal, então a linguagem dele precisa ser própria para esse ambiente, que requer aí uma formalidade, né, uma linguagem gramaticalmente correta. E uma linguagem, e aqui nesse quadrinho, uma linguagem bem informal, típica de como os jovens hoje, ou até mesmo as pessoas, né, se comunicam umas com as outras. Não pede essa formalidade, né, seguindo as regras gramaticalmente, as regras padrões. Então, é uma linguagem mais leve, mais coloquial. Nossas referências bibliográficas. E é isso, pessoal. Até a próxima.